Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos, até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Somos todos malucos neste ano de 2024, que não melhora, continua igual. Uma pessoa acha que depois da pandemia, não é, que ia ser tudo espetacular, que ia ficar tudo bem, mas parece que vai ficar cada vez tudo pior. Portanto, nós temos que fazer e contribuir e dar a nossa parte para que melhore, nem que seja a nível pessoal e no nosso seio, não é? Já sabem, acompanhem o podcast nas plataformas de áudio, no Spotify, no iTunes, Chromecast. Aqui no YouTube, se gostam de ver com a imagem, ver a cara dos convidados, porque a minha veem já muitas vezes, mas os convidados é que vão mudando. Portanto, acompanhem também no podcast e no podcast no YouTube. E aqui no YouTube venham aos comentários, porque sabem que eu também passo por aqui para dar um olá e também recolher as vossas opiniões. O Patreon é um canal privado que vos permite contribuir para o podcast, mas mais do que isso, ter acesso a um conjunto vasto de oportunidades. Isto parece aqueles TV Shopping agora. Mas é onde vocês falam comigo também através do canal do Telegram, onde partilhamos opiniões, onde fazem sugestões de convidados, colocam perguntas aos convidados e podem receber, por exemplo, livros de convidados que passam por aqui, tal como vai acontecer hoje, ou até bilhetes para espetáculos, entre outras ofertas. A convidada de hoje é psicóloga clínica, diz que vive uma relação íntima com a psicologia há mais de 20 anos. Está empenhada na divulgação da saúde mental, mas sobretudo em tornar cada vez mais consciente este tema, que é a toxicidade que pode existir nas relações. E por isto também este livro que ela escreveu não é amor, é uma relação tóxica e que há de estar brevemente também para oferta para quem faz parte do canal de Padronos. Diana Cruz. Muito obrigado, Diana, por teres vindo. Obrigada eu por aqui estar. Por teres aceito este convite. Este é um dos livros, eu recebo muitos livros das várias editoras, este foi o que me chegou e é um tema que realmente já me tinham falado para trazer cá, e eu olhei para o livro e digo, olha, acho que faz todo o sentido trazer então a Diana. Diana, eu acho que isto pode parecer batido, porque mas acho que é essencial. O que é que define uma relação tóxica? Sim, é essencial. É a pergunta que eu espero responder sempre e obrigada por isso. As relações tóxicas são relações em que só há espaço para um. São relações em que, em nome de um suposto amor, há uma dinâmica que é prejudicial, sobretudo para uma das partes, e em que as pessoas, sobretudo a vítima, não é? Começa a perceber que não há empatia, não há um respeito pela pessoa e há uma certa instrumentalização do parceiro que é a vítima. Ou seja, é como se houvesse alguém que é dominante naquela relação e uma outra pessoa que está ali para satisfazer necessidades, ir ao encontro das expectativas. É um instrumento na relação. Não é verdadeiramente uma relação de respeito, não há essa empatia e não há, no fundo, aquela coisa boa do amor. Há mais um sentimento que é prejudicial. Mas eu acho que se calhar pessoas, quando ouvem relação tóxica, a primeira imagem que lhes vem é a violência, logo. Sim. Violência, sobretudo física, não é? Acho que se calhar é uma das principais imagens, mas é muito mais do que isso, não é? Sim, sim. Há todo um conjunto, não é, de ideias, de comportamentos, de sentimentos que estão muito antes disso. Sim, é uma relação que se pode tornar muito violenta e é verdade que pensamos logo em violência e que ela, regra geral, existe nestas relações, mas eu acho que posso até dizer que na maioria dos casos não é a violência física, não é o tipo de violência que estamos à espera. É uma coisa muito mais implícita, subreptícia e que faz com que estas relações... Passivo-agressiva? Pode ser passivo-agressiva e que faz com que estas relações tenham uma dinâmica muito própria. Às vezes é mesmo difícil para a própria vítima
até perceber, eu ia dizer assumir também, mas até perceber que está numa relação em que há alguma violência. Porquê? Porque há uma comunicação que é muito ambivalente, que agora neste momento eu posso estar a dar-te o maior elogio e depois no momento a seguir a maior crítica. Há sempre muito esta dinâmica, é muito, muito instável, e muitas vezes as críticas são muito, muito passivo-agressivas, não é? E subliminares, quase. Quase subliminares. Podem ser muito, muito diretas, mas também podem ser... Por exemplo, tu trabalhas com pessoas que vêm dessas relações, que tipo de atitudes é que estão presentes? Sim. Essas que tu dizes que são... passam quase despercebidas. Sim, além da crítica e da hostilidade óbvia, há coisas como, por exemplo, dizer à outra pessoa coisas que aconteceram no passado das relações e que não gostaram, e portanto é uma forma de passar a receita, passar o recado à vítima daquilo que pode e não pode fazer. A minha ex, a nossa relação não resultou nada bem porque ela... Não me deixava fazer isto. Não me deixava fazer isto, ou todas as quintas-feiras tinha um jantar com as amigas, ou às vezes falava desta e daquela maneira com colegas de trabalho. É uma coisa que eu não posso dizer que é para mim, que é uma indicação para mim, que é uma crítica ao meu comportamento presente ou futuro, mas que claramente tem a intenção de orientar e de direcionar aquilo que eu vou fazer, deixando na situação de sentir que se eu fizer aquilo vai-me acontecer o mesmo que aconteceu àquela ex, não é? Sim, sim. É uma espécie de uma prescrição, em que eu não posso dizer, mas olha, eu entendo desta e daquela maneira e portanto vou continuar a fazer, ou eu não quero que tu me digas o que fazer, ou eu vou decidir se estou com as minhas amigas ou não. Eu não posso defender-me, não posso argumentar, porque aquilo nem é sobre mim, não é? No limite nem é sobre mim. Está muito em pormenores. Está muito em pormenores e está muito sempre num tipo de comunicação que é até paradoxal. Porque eu nunca posso dizer que eu sou o alvo, se for eu a vítima. Okay. É muito, muito raro eu poder dizer que eu sou o alvo, exceto naquelas situações em que há crítica e hostilidade aberta, que também podemos falar mais à frente. Ou seja, funciona muito nesse registro de... A imagem que vem é aquela pessoa que diz assim: eu não tenho nada a ver com isso. Exato. Tu fazes o que tu quiseres, mas... É quase isso, não é? Às vezes é mesmo isso, e nestes exemplos é quase isso, mas eu não estou... Amor, tu podes fazer o que tu quiseres, eu só te estou a dizer o que se passou na minha relação. Com aquele riso cínico a seguir. Quase isso, naquela coisa maldosa. Não, tu fazes o que tu quiseres, depois se eu não estiver cá, Azarito. A culpa é tua. Exatamente, a culpa é tua. E há sempre esta questão da culpa, seja direta ou indiretamente, passa sempre esta mensagem de que aquilo que aconteceu, que correu mal, é a culpa do outro. Se eu maltratei, a culpa é tua, que fizeste qualquer coisa que me irritou e portanto eu maltratei, tu estava irritada. Se eu me esqueci de alguma coisa, a culpa é tua, que não foste muito claro ou muito óbvio naquilo que querias ou que era importante para ti, portanto eu esqueci-me. A culpa acaba por ser sempre da outra pessoa. O parceiro... Que porcentagem desculpa... das pessoas com quem tu trabalhas e do que conheces, que percentagem é que te chega com essa culpa? Com esse sentimento de que eu é que estou errado, eu penso que eu é que estou errado, ou será que sou eu que estou maluco, ou maluca neste caso? Raminhos, eu não posso dizer 100%, porque dizer 100% é uma coisa muito... É uma afirmação muito, muito exato, crua. Nem o André Ventura ganhou com 100% agora. Exato. Exato, mas repara, a grande maioria das pessoas que procuram ajuda porque estão a ver uma relação tóxica, se procuram é porque já têm noção de que estão numa relação tóxica. E quando a pessoa começa, eu digo isso no livro, e é uma coisa que eu tento deixar sempre muito clara, quando a pessoa começa a questionar-se muito sobre isto, é porque claramente... É porque há sinais, não é? É porque claro, há ali qualquer coisa... Claro, e que a pessoa já, mesmo estando no meio de tudo aquilo, se já percebeu isto, é porque esses sinais já são muitos e muito, muito repetidos, não é? No entanto,
há muito esta linguagem de culpabilização, de crítica, de hostilidade, de desqualificação. Uma das formas mais tóxicas, mais destrutivas que estas relações têm, uma das dinâmicas piores, é a desqualificação. Então, Desqualificação, dá-me exemplo. esta coisa de diminuir a pessoa, tu nunca percebes nada, essa pessoa nem sequer é tua amiga, mas tu nem vês, esse teu colega de trabalho vai-te lixar, mas tu nem vês. És tão inocente. És tão inocente, coisas até típicas, até muito simples de casa, tu não fazes isto ou não fazes aquilo Vê-se mesmo bem. que não sabes fazer isso. Vê-se mesmo que não sabes fazer nada, nunca mais aprendes. Mas o que é que... quando é que isso se transforma? Porque às vezes tu estás a dizer isso e eu estou a imaginar casais onde eu já vi isso acontecer. Sim. Mas que do ponto de vista de quem está de fora nunca parece um simples comentário ou que está a brincar ou que está a gozar. Quando é que isto deixa de ser brincar ou gozar e passa a ser tóxico? Claro. Todos nós, quando começamos a ouvir falar sobre relações tóxicas ou ler ou seja o que for, começamos a ter... Não é? Começamos Sim. a ter campainhas, a identificar isto se calhar está a acontecer com aquela minha amiga ou com aquelas pessoas que eu conheço, porque de facto nós podemos ver isso em muitas relações. Sim. Depois há uma outra coisa que é, podemos também estar a pensar... O que é que já fizemos? O que é que já fizemos. Sim. E em relações nossas ou de outras pessoas que têm um ou dois, vamos dizer, comportamentos tóxicos, que não têm todo um padrão tóxico, ou que tiveram um momento ou uma fase da vida tóxica. Eu acho que a grande questão aqui é, qualquer um de nós pode ter um comportamento tóxico em dado momento e aperceber-se disso e querer até mudar. Por exemplo, eu às vezes digo isso à minha mulher, essas coisas de, tipo, não sabes fazer nada, mas eu digo de propósito vai irritar. Mas ela saberá isso, se em algum momento não soube, já falaram sobre isso, partindo do princípio que tem uma relação saudável com ela tem, não é? Já me aconteceu, por exemplo, eu dizer isso com o objetivo de irritar, claro. Ou seja, porque eu sou chato, e ela dizer logo que não está para brincadeiras. Já me aconteceu, e aí eu peço desculpa porque está chateada com alguma coisa, etc. Claro. Mas, ou seja, eu faço com esse intuito de brincar, de gozar. Mas aqui não. Aqui é mesmo com o intuito de lançar a crítica, a insegurança. É consciente da pessoa que é o agressor? Claro que sim. Claro porque, que sim. Por exemplo, isso é um comportamento, também pode ser nas relações tóxicas. Eu não acredito que esteja sempre presente, mas se calhar uma grande percentagem também tem também é narcísico, também tem um comportamento narcisista, certo? Na maioria das relações tóxicas nós estamos a falar de uma personagem narcísica. De uma pessoa que é muito egocentrada, que terá características narcisistas. E essa pessoa tem consciência ou é um comportamento que já está tão enraizado nela que ele ter essas atitudes não é no sentido de eu vou-lhe dizer isto para a controlar e não sei o quê, é algo que já está muito presente nele. Estás a perceber o que eu estou a querer dizer? Eu acho que estou a perceber, sim, Raminhos. As duas coisas podem existir, ou seja, é um padrão de personalidade e como tal está muito enraizado na pessoa, aquela é a maneira de funcionar daquela pessoa, sim. Assim como tu tens o teu feitio, eu tenho o meu, aquela pessoa funciona assim, é aquele seu, digamos, feitio, sim. E é importante que as pessoas saibam isso para perceberem que as pessoas não mudam simplesmente, porque nestas, sobretudo mulheres, não é? Há muito esta expectativa de que vão mudar a outra pessoa e ela vai ficar totalmente diferente, e se não acontece porque é um padrão de personalidade, assim como cada um de nós tem o seu e também não vamos mudar. Se a pessoa não tiver essa consciência e não quiser mudar, também não vai fazer nada. E essa é outra questão, que é, estas pessoas, regra geral, não sentem que estão a fazer uma coisa má. Sentem que estão a fazer uma coisa certa, que eles estão corretos. E, portanto, há esta consciência de que estão a criticar, de que estão a diminuir, de que estão a desqualificar, mas está certo, porque as coisas não são assim, porque a minha perspectiva é que é certa, porque a pessoa é que tem que se adaptar a mim, porque a pessoa é que tem que fazer diferente, porque se eu não estou satisfeito, a pessoa tem que vir ao encontro daquilo que me satisfaz. Lembra-te daquilo que eu disse ao início, que é, há esta expectativa de que o outro é um instrumento na relação. Pois. E, portanto, estes parceiros... Era essa a ideia, porque até que ponto a pessoa está com a consciência de que tem ali à sua frente um instrumento e vou manipular esta pessoa para fazer e para ser minha serva quase, e até que ponto é um padrão já tão enraizado na pessoa que ela usa os outros como instrumento simplesmente porque sempre foi assim.
Isso é de facto assim, mas há uma expectativa e uma expectativa consciente de que a outra pessoa está ali para corresponder. Sim, sim. E essa expectativa é muito consciente. E depois, repara, estas relações são geralmente relações longas, atribuladas, em que há muitas discussões, muito on e off, ou seja, começar, ruptura, voltar, e isto vezes sem fim, e portanto muitas destas coisas já foram faladas. Muitas vezes a vítima tentou dizer, olha, isso faz-me sentir ofendida, quando diz isto eu sinto-me humilhada, por aí fora, e o que nós vemos é, independentemente disso ter sido sinalizado, disso ter sido explicado, o que é que faz sentir, porque é que faz sentir daquela maneira, o parceiro tóxico continua a fazer isso. Ou seja, e porquê é que a pessoa volta sempre também ao mesmo sítio? Isso tem a ver com uma coisa que tem a ver com as características mais específicas das relações tóxicas, mas deixa-me só terminar isto, que é mesmo que a pessoa não tivesse consciência de que está a ser negativa, prejudicial, tóxica, a vítima se sinaliza isto. Imagina, se fosses tu ou se fosse eu, quando alguém nos sinaliza, olha, isto não é bom para mim, nós conversamos e tentamos, porque as relações são isso, passa por essa negociação, claro. e essa cedência e essa compreensão do outro. Ali nunca há esta mudança, não há esta mudança porque há a expectativa de se estar correto e da vítima é que tem que aguentar aquilo e tem que se adaptar. Porquê é que é tão difícil sair? A primeira razão é pelo que acontece no início das relações tóxicas, que é, parecem tudo menos relações tóxicas, e esta é a grande pedra de toque e um dos grandes sinais de alarme. Parecem contos de fadas e aquela pessoa parece... então não é o meu caso, não. E ainda bem, aquela pessoa parece a minha alma gêmea, a metade da minha laranja e todas essas ideias românticas que nós aprendemos nos filmes e nos desenhos ao início. Sim. A relação parece mesmo conto de fadas, ou seja, há uma coisa que se chama e que muitas pessoas já leram e já ouviram, que é o love bombing, essa bomba de amor inicial. Aquela paixão... Aquela coisa assolapada, mas é mais do que isso, não é? A outra pessoa mostra-se como sendo super parecida comigo, super complementar, gosta do que eu gosto, fala do que eu falo, interessa-se pelo que eu me interesso, tem os mesmos objetivos de vida. O meu filme favorito é... Tudo nada, Exato. Nada, tudo diferente, não é meu? Ainda bem, isso é um bom sinal. Aqui no livro até há uma espécie de um testezinho para fazer uma espécie de um diagnóstico e estão lá estas coisas, vale a pena fazer. Mas há esta ideia de que esta pessoa é tudo o que eu esperava, é parecida comigo, quer o mesmo que eu quero, interessa-se pelo mesmo, somos totalmente compatíveis em absolutamente tudo, desde os interesses, objetivos, até às relações sexuais, à convivência diária, absolutamente tudo. Perante os amigos é espetacular. É maravilhoso, os amigos, a família, as pessoas acham que aquela pessoa é absolutamente perfeita, vê lá tu agora que o teu feitio não o percas, portanto, há até depois um instigar da própria rede de suporte que aquilo é um conto de fadas, não é? Sim. Mas depois o que é que acontece? A pessoa fica com aquela paixão assolapada e aquela sensação de eu nunca mais vou encontrar alguém assim para mim. O que gera um grande peso. O peso de não perder aquela pessoa, porque se eu perder aquela pessoa nunca mais vou sentir aquele tipo de amor, nunca mais vou ter uma relação assim, provavelmente nunca mais vou ser feliz. E se aquela pessoa é tão perfeita para mim, isto começa a correr mal, fui eu que fiz a asneira, não é? Logo aqui já começa a culpa a desenvolver-se. E a pessoa começa a correr atrás do prejuízo. Exatamente, porque em breve o que vai acontecer é que começa devagarinho a crítica, começa devagarinho estas conversas sobre a minha ex, de vez em quando também saía com, estou a dar exemplos, podia ser outras coisas, com as amigas e chegava às tantas e olha, a relação depois não funcionou. A minha ex nunca arrumava a casa de banho e depois nunca funcionou. Sei lá, estou a inventar. Devagarinho começa isto, alternado com és a pessoa mais maravilhosa, nunca amei ninguém assim, amo-te tanto que nunca ninguém te vai amar como eu, que é uma coisa que inicialmente parece uma declaração de amor, e depois isto vai cada vez ficando mais desequilibrado, cada vez mais crítica e hostilização e menos daquela bomba de amor inicial. E o que acontece é que a pessoa faz exatamente o que tu dizes, que é correr atrás do prejuízo. Eu faço tudo para a relação voltar a ser como era ao início. E sempre essa esperança de voltar ao início. Ou de que ele vai mudar. De que ele vai voltar a ser assim e vai mudar. E como de vez em quando ainda aparecem assim uns sinaizinhos muito pequeninos dessa coisa que parecia muito boa, desse amor, há sempre esta tendência que é, se eu ficar
se eu der mais, se eu compreender mais, se eu corresponder mais, ele vai voltar a ser aquela maravilha, aquele conto de fadas, aquela pessoa perfeita que era ao início para mim. E lá está, da parte da pessoa que é tóxica, essa bomba de amor é real ou é já algo preparado? É aquilo que eu chamo amor forjado, manufaturado. É uma espécie de uma encenação. Estas pessoas são muito perspicazes, muito inteligentes, regra geral, e portanto, quando há um primeiro encontro, imagina que nós aqui, é um primeiro encontro, há uma leitura muito clara do outro, em que se tu fores o parceiro tóxico, e põe as coisas assim, porque são mais os homens tóxicos e mais as mulheres as vítimas. Pois, isso era uma questão que já falamos a seguir. Acho que sim, porque é importante esclarecer isso. Tu vais estar muito atento a ler os meus sinais, a ler em que fase da minha vida é que eu estou. É um jogo. É um jogo de sedução. Eles são muito sedutores, muito manipuladores. Lá está, sedutores no sentido mais lato, sim, não é? Sim, não é sim. só no sentido afetivo-sexual, é no sentido mais lato. São manipuladores, são sedutores, são pessoas que sabem estar, conversar, e portanto são pessoas também que são, regra geral, como eu dizia, muito inteligentes e muito perspicazes, e que vão estar a ler a pessoa. Imagina, se fores tu vais estar aqui a perceber quais é que são os meus interesses, do que é que eu gosto, em que etapa de vida é que eu estou, o que é que eu desejo para mim no futuro, o que é que eu desejo também numa relação e num companheiro, e rapidamente vais conseguir forjar isso e devolver-me isso, ou seja, mostrar-te como tudo o que eu quero e desejo. E todos nós sabemos que na nossa ideia mais romântica já desejamos isso e quisemos isso. Portanto, vamos ficar ali muito seduzidos pela ideia e com muita vontade de desenvolver aquela relação. E isso cria logo um vínculo que é um vínculo muito, muito forte, mas que é um vínculo muito paradoxal, porque com o avançar da relação, e com esta conversa já perceberam, não é? Com o avançar da relação, aquela vai ser também uma pessoa prejudicial e agressora, e então vai haver um vínculo muito profundo de expectativa que aquela pessoa é tudo para mim, mas aquela pessoa é ao mesmo tempo o meu agressor. Acontece uma coisa que é muito parecida com o síndrome de Estocolmo, sabes? Sim, a pessoa apaixona-se pelo seu raptor. Exatamente. Acontece assim uma coisa que é muito parecida com isto, que há um vínculo, uma admiração, às vezes até uma idealização por aquela pessoa. De que eu não consigo capaz de viver sem esta pessoa. Exato. E isso é muito reforçado, porque uma das coisas mais típicas da desqualificação é nunca ninguém te vai amar como eu. Se tu saíres desta relação, nunca ninguém te vai amar como eu. Nunca disse isso à minha mulher. E ainda bem, não digas por favor, porque parece uma declaração de amor e não é. É como dizer que eu não sou assim tão amável, tão digna de amor. Exato. Portanto, mais ninguém vai conseguir fazer aquilo. Exato, aquilo que parece um elogio é na verdade... Sim. Estás a ver o lado implícito da agressão. Sim, subliminar Super. É isso, é passivo-agressivo. E se eu disser, mas olha, isso tu me estás a dizer, isso é dizer que eu não mereço amor nenhum. Não, querida, o que eu estou a dizer é que tenho um amor tão grande, tão grande, tão grande por ti que é incalculável. A pessoa nunca se consegue defender deste tipo de violência. Nunca. Tu estavas a referir essa questão de que e o teu livro é sobretudo dedicado às mulheres, porque são mais, parece-me óbvio, são mais os homens que são a parte tóxica das relações. Há alguma razão para isso? Ia dizer histórica, mas não seria histórica. Alguma razão, sei lá, social, de género? Vou tentar responder a tudo. Sim, este livro é sobretudo dedicado às mulheres. Isso foi uma escolha que eu fiz, portanto, não podendo abarcar todas as especificidades destas relações de um modo geral, foi uma escolha que eu fiz, assim como escolhi falar de relações amorosas, mas há relações muito tóxicas, por exemplo, com os pais. Sim, no trabalho. E no trabalho, e que são importantíssimas, quer no desenvolvimento das pessoas, quer no seu presente, como é o caso das relações tóxicas no trabalho. Portanto, tudo isso foram escolhas, e essa escolha assentou no que tu estás a dizer, que é, há mais homens no papel do parceiro tóxico e mais mulheres no papel da vítima. Isto pode ter muito a ver, e os estudos revelam isso, com características que têm a ver sim com o género, não é? E algumas são mais biológicas talvez e outras mais culturais, que é, as mulheres, regra geral, tudo isto são regras gerais, há exceções para tudo. Sim. As mulheres, regra geral, são mais orientadas para a relação,
E, portanto, isso leva-nos mais cuidadoras, mais empáticas, Sim, por aí e os fora. homens mais para posições de Precisamente, isso pode torná-los mais egocentrados, mais individualistas, e vimos também, na verdade, isso ainda não está longe, ainda é uma grande luta, não é? Infelizmente, é uma luta que ainda temos que travar muito. Socialmente e culturalmente, nós também vimos num Sim. lugar onde os homens têm uma posição de destaque, sim. de destaque, de hierarquia, de autoridade face às mulheres muitas vezes, mesmo dentro da relação. E tudo isso pode alimentar esta maioria de parceiros tóxicos que são homens e de parceiras mulheres que ficam no papel das vítimas. Mas quando acontece o contrário, quando é a mulher que é tóxica numa relação, e isto eu estou a pensar em alguns casos que já me cruzei que isso parecia estar a acontecer, o registro é um bocadinho diferente, ou não? Ou é o mesmo tipo de situações? Estas características As básicas... características, sim. Sim, estas características básicas das relações tóxicas, eu agora aqui para dentro também estou a pensar em vários casos que eu conheço, porque é importante que se diga. Eu vou-te explicar, porque é aquilo dos casos que me cruzei, parece muito no sentido da mulher dizer ao homem, é o sentido de proteção, tu tens que me proteger, porque se eu sem ti não sou ninguém, não vou sobreviver. É um bocadinho ao contrário, ou seja, é dar esse papel ao homem de importância excessiva, e que aquela pessoa, se ele se for embora, essa pessoa não vai sobreviver. Sim, eu falo até disto aqui, é o que eu chamo... Eu e muitos autores, não é? Há aqui uma parte que é uma revisão também de estudos, portanto não é uma coisa que eu inventei, é uma coisa que está estudada, não é? Estes são aquilo que se podem chamar os parceiros tóxicos encobertos, os parceiros narcisistas mais encobertos, porque nós esperamos de uma pessoa tóxica, de uma pessoa muito egocentrada ou até mesmo narcisista, um comportamento sempre muito incisivo e direto e ativo, mas às vezes é o contrário, é isso que tu estás a dizer, é criar uma posição de dependência, de inferioridade. Uma dependência que não é real, é também uma maneira de controlar. É uma maneira de manipular como Sim. qualquer outra. Eu posso manipular impondo-me a ti, ou posso manipular criando em ti a sensação de que não podes ir ao pé de mim. Por exemplo, aquelas pessoas que a parceira, e já N casos, já... É muito curioso, de que ela está sempre doente. Sim. Ela está sempre doente e, portanto, eu não posso sair desta relação porque ela está sempre doente e eu preciso estar sempre aqui. Sim. Mas é uma doença que ninguém sabe. Que ninguém sabe e qual quer é. sempre muitas coisas e está sempre a acontecer alguma coisa. Aí podem estar também outro tipo de padrões psicológicos que não nos interessam Sim. aqui para o caso, mas sem dúvida que isso transforma a relação numa relação que é muito tóxica, porque lá está. Não há o respeito pelo outro, cuidado pelas necessidades do outro, espaço para os dois, empatia e aquela liberdade funcional e normal e sensata da vida de cada um que tem que haver mesmo dentro da relação. Em termos de características básicas, e para responder à tua pergunta, se for a mulher a pessoa tóxica, a relação é muito parecida. Acho que podem haver mais casos em que há esta toxicidade que é um pouco mais... subreptícia, esse lado mais encoberto, mais escondida, sim. E lá está, mais uma vez, é mais fácil para as mulheres porem-se nessa posição de não podes sair daqui, tens de cuidar de mim. Historicamente, Sim, digamos, exato, é mais fácil. também vai à parte social histórica, mas não é só e também assim. de genética, porque é biológica, porque é o tal instinto de proteção, não é? Sim, pois às vezes nós estamos aqui a falar, estamos aqui a isolar muito o casal, mas às vezes no casal há outras variáveis, há os filhos, Sim, há a ligação sim, com as sim. famílias alargadas e todas essas coisas que também podem contar para criar ali um maior entrave à saída da relação. O que é importante é que as pessoas percebam que estas relações podem acontecer com os homens também no papel das vítimas. Eu faço essa ressalva ao início, peço-lhes imensa desculpa que é muito mais... Sim. por não ser para eles, mas eu acredito piamente, eu acho que é importante também dizer isto, eu tenho recebido algum feedback de homens que questionam se devem e podem ler o livro, se vão identificar, e de vários homens que, quando leem,
me vêm trazer uma opinião e uma partilha de experiência. E eu acho que é interessante, não sei, acho que posso partilhar isto, Claro. porque é uma coisa que as pessoas não têm acesso, que eu recebo nas minhas mensagens, que é, e penso também em alguns casos que eu sigo clinicamente, que é igualmente atroz, é igualmente um terrorismo emocional. Estes homens ficam desfeitos na sua identidade, tal qual as mulheres, quando são elas as vítimas. E o feedback que eu tenho recebido é que eles se identificam com aquilo que está escrito neste livro e com o que é Ou descrito. seja, é muito parecido, sim. É muito parecido. Eu acredito que seja, na maioria dos casos, mesmo muito parecido. E tu trabalhas com pessoas tóxicas no sentido... Já tiveste pessoas tóxicas que a ir ter contigo e a querer resolver, ou é algo que elas, só as vítimas é que se procuram seguir a sua vida e o tóxico vai procurar outra vítima? Se estás a falar destas pessoas que têm um padrão claramente tóxico, estas pessoas muito egocentradas, Sim. maioritariamente narcisistas, regra geral, não procuram ajuda, e quando procuram, às vezes em desespero de causa. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Se eu não viesse, a minha mulher disse-me Sim. que desta vez ia-se mesmo embora, e portanto eu vim, mas vem uma ou duas vezes para criar aquela expectativa de que Ou querem seja, fazer alguma coisa. Exato. Forjar. E é aquilo que tu estavas a dizer, que é dar sempre a ideia de que alguma coisa vai mudar. Claro. Sim. Manufaturar, forjar uma determinada atitude. Regra geral, não pedem ajuda porque, lembra-te daquilo que eu disse ao início, estas pessoas têm a expectativa, tenho que corrigir, não é a expectativa sequer, estão absolutamente crentes e convictas de Que o problema não é delas. que o problema não é delas, com elas está tudo bem, elas são ótimas, elas são bem-sucedidas, elas são inteligentes, elas fazem da vida o que querem. Está tudo bem, as regras são para os outros, as regras que para eles, regra geral, são mesmo muito importantes, são muito importantes para os outros têm que cumprir as regras, mas as regras para eles são outras, eles não têm que cumprir as regras habituais. Portanto, habitualmente não pedem ajuda. Já me aconteceu, por exemplo, em terapias de casal, virem os dois, eu conseguir identificar uma relação deste tipo. E o que acontece no mais das vezes é que há ali um entrave à terapia de casal, porque há um entrave à mudança. Claro. Porque no fundo... Como é que tu dizes, quando tu chega-te um casal e tu percebes que há ali uma relação tóxica, como é que tu explicas isso ao casal? Eu começo por falar de coisas que são ótimas de trabalhar, que não posso dizer, olha, Exato. está aqui uma grande... Isto é tóxico. Isto é uma grande A relação culpa é do tóxica. senhor que está aqui. Claro, não... Obrigado e boa tarde. Adeusinho, fico bem e um queijo. Não, às vezes dá vontade. Exato, acredito. Mas não, começo por falar de coisas que são óbvias de mudar nestas relações e que fazem parte desta desintoxicação e que as pessoas também podem perceber aqui, que é como é que são os limites na relação, quem é que tenta pôr limites, quem é que sente que não há limites, o que é que podemos trabalhar em termos de limites, em termos de comunicação positiva, ou seja, deixar a crítica de lado, como é que se podem dizer as coisas de outra maneira. Portanto, trazer ao de cima aspectos da relação que são super necessários para uma relação saudável, que ali estão muito fragilizados ou inexistentes, e quando trazemos isso ao de cima, trazemos as fragilidades da relação ao de cima. Pois. Num casal que está a passar por uma fase difícil, que se calhar a comunicação se tornou tóxica, ou que aconteceu alguma coisa na vida deles que criou ali um conflito do qual eles não se conseguem desembaraçar, quando trazemos isto ao de cima, as pessoas começam efetivamente a aderir e a colaborar e a querer mudar isto e aquilo, a trabalhar na crítica, no tipo Exato, de comunicação que sim. têm, a ficar mais atentos aos limites. Mas isso é a diferença entre uma relação tóxica e uma relação que em determinado momento se tornou tóxica. Precisamente, é a grande Porque diferença. aquilo que eu estava a pensar, tu falaste em desintoxicação de uma relação, eu ia-te perguntar se uma relação que é tóxica em todo o seu ser pode deixar de ser tóxica, mas eu acho que a resposta é não. É não. Não Sim. é? Sim, e isso vê-se nestes casais em terapia. Quando nós estamos perante um casal tóxico, tudo isto que eu estava a dizer, não acontece. Há uma pessoa que Pois. está muito deprimida, completamente desqualificada, sem poder nenhum na relação, a sentir que faz tudo mal, desde o lavar da louça até educar os filhos, passando pela dinâmica da relação, sexualmente, no que diz respeito à comunicação, ao afeto, tudo, e há uma pessoa que vem ali na expectativa de criar com o terapeuta uma coisa parecida com aquilo que criou no casal, que é,
dizer-me o que é que a relação precisa para ficar tudo bem e eu mudar, E muitas entre vezes muitas dizer aquilo aspas, que tu outra queres pessoa. ouvir. Também... Seduzir-me primeiro para depois me Sim. poder colocar na expectativa deles, não é? Me poder colocar nesta posição que é, ela tem culpa, ela faz tudo mal, mas se ela fizesse tudo bem, se ela arrumasse bem a casa, fizesse a comida que eu gosto, estivesse com os filhos o tempo que eu quisesse, disponível sexualmente e tal, estava tudo bem. Quase pôr-me também naquele trilho de dar uma receita de como é que a relação está bem, eu modificar a vítima para a vítima estar de acordo, lá está, com aquelas necessidades, portanto passamos a ser 2 instrumentos daquela relação, e se nós fizermos isto está tudo bem. Claro que isto não funciona assim, não é? E quando estamos nestas circunstâncias também estamos a avaliar isto enquanto clínicos, terapeutas, e regra geral estas pessoas são um obstáculo, uma resistência à mudança, porque lá está, não há a expectativa de que eles tenham que mudar. Eles vêm Sim. à terapia na expectativa de que a outra pessoa vá mudar. E como a outra pessoa, regra geral, está com a sua identidade Sim. muito fragilizada, Está muito amorfa, não é? deprimida, Está... pode estar mesmo muito amorfa. Isto sem em termos de saúde iniciativa. mental e emocional é trágico para... É trágico. Já te chegaram pessoas muito mal. Muito, muito mal. Pessoas que não sabem se têm culpa, se não têm culpa, já não acreditam na sua capacidade de julgamento, às vezes têm mesmo dúvidas se disseram ou não disseram determinada coisa que o parceiro as acusou, se fizeram ou não fizeram determinada coisa. Eu li uma partilha tua, não sei se está no livro ou foi numa entrevista, de que casos até de pessoas que simplesmente já só ficam no sofá e só saem dali para Não conseguem ir trabalhar. à casa de banho. Sim. Ou e não fazem mais nada. Estas pessoas podem ficar mesmo muito deprimidas. Sim, depois entra já noutro registro, pode entrar mesmo já num registro de depressão. De doença, sim, de depressão. doença mental. Sim, porque há esta crítica constante, esta desqualificação constante, há o isolamento, que é uma coisa que acontece muito nestas relações, é que a pessoa é isolada da sua rede, porque há ciúmes, é melhor não ir jantar, é melhor não ir lanchar, estás há 1 hora ao telefone com não sei quem, os teus amigos não são teus amigos, os teus irmãos têm ciúmes de ti, a tua mãe não aprova a nossa relação e não sei quê. Portanto, há um isolamento da rede social, há esta crítica e desqualificação constantes, e portanto a pessoa começa a ter dúvidas sobre as suas competências, e isso expande-se a tudo, a relação com os outros, o trabalho, às tantas já tem dificuldades até no trabalho, começa a ter dúvidas sobre a sua capacidade de julgamento e decisão, isto também se expande às várias áreas de vida. É muito comum a pessoa ficar muito deprimida, ter uma quebra de desempenho no trabalho que às vezes é vista de facto no trabalho, com feedback sobre isso, em que as pessoas têm uma quebra no seu desempenho. As pessoas ficam às vezes mesmo muito... com a sua vida parada, Olha, sem capacidade. Isto leva aqui uma pergunta, porque estou-te a interromper porque Claro. tu estás a falar exatamente disto. Uma pergunta de um dos patronos que nos segue. Ela pergunta, a Joana Parente pergunta: quais os red flags de que alguém se vai tornar tóxico, apesar de que quando o conhece é alguém que é atento a ti, cuidadoso e protetor? Exatamente aquilo que tu estavas a dizer. Tal e qual. E ela diz: porque acredito que as relações não se manifestam tóxicas logo de início e depois mergulhas e já podes estar emocionalmente presa a essa pessoa. Joana Parente, Sim. não é? Fez uma descrição muito clara do que é a grande red flag, não é? Que é tu destas ser tudo relações. perfeito. Se no início é tudo perfeito, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Se é tudo perfeito, é claro que todos nós... Então, mas uma pessoa sendo tudo perfeito e tu não vais? Lá está. Por isso é que esta relação é tão perigosa. A pessoa vai. Pois, porque eu estou a imaginar se alguém... Agora, se a relação com a minha mulher tivesse começado dessa maneira, eu acho que ia na mesma, porque... Claro não é que uma, ias. porque é uma paixão. Porque não é- é tipo, não, esta pessoa está a mandar tudo. Não. Claro, Não é? vamos com Portanto, muito gosto e queremos a partir ficar. daqui, quando é que tu começas... ou seja, podes estar consciente, vamos com calma perceber o que é que isto vai dar, e estar atento aos passos a seguir. Será isso? Acho que é uma questão Mas é também... muito complicado. É muito. Todos nós vamos numa relação assim. Por isso é que a maioria das pessoas já tiveram, pelo menos pontualmente, relações tóxicas, e algumas não foi nada pontualmente porque elas tendem a alongar-se. Mas todos nós acabamos por ir, por isso é que isto é tão perigoso e é preciso perceber-se bem.
eu acho é que há uma questão de expectativas que também é muito importante gerir, que é, nós estamos efetivamente muito disponíveis para a ideia de que ser tudo perfeito é possível. Sim. Porque temos ideias românticas sobre o que é o amor, porque vemos isso constantemente na literatura e no cinema. Porque vemos não sei muitos o quê. posts da Cristina Ferreira. Porque vemos muitos posts de Que é o amor, celebridades e tudo Sim. mais, e temos essa expectativa e estamos muito disponíveis para isso, quando na verdade, e desculpa, eu vou repetir-me porque eu tendo muito a dizer isto e faço muita questão de o dizer, o amor e as relações são algo que dá muito trabalho no melhor sentido do termo, é preciso investir, é preciso conhecer, Sim. é preciso negociar, é preciso haver adaptação e alguma cedência das duas partes. Ou seja, acho que é mais não termos aquela expectativa de que uma relação vai ser totalmente perfeita. Começa logo aí. Portanto, ficarmos um bocadinho na retranca, ficarmos um bocadinho atentos, não faz mal nenhum a ninguém numa fase inicial. Claro que já todos nós nos apaixonamos e É um bocado sabemos que ao difícil, início... sim. E ao início todos nós mostramos o melhor de nós, não é? Não mostramos o pior. Mas estas relações têm depois todo um outro... cria toda um outro sentir, que é, mesmo numa fase de grande paixão, muitas pessoas, quando olham retrospectivamente, conseguem dizer isto, que é, eu agora olho para trás e eu sei que eu já na altura sentia que aquilo era demais. Era mensagens todos os dias, a todo um minuto, eu estava muito apaixonada, mas às vezes... eu queria trabalhar, eram mensagens e sempre com declarações de amor. E eu estava muito apaixonada, mas até já me sentia em falta porque não conseguia acompanhar e declarar-me tanto e tantas vezes e tão intensamente. A pessoa já tinha aquela sensaçãozinha de qualquer coisa que não está bem. E repara como esse qualquer coisa que não está bem, que é uma subtileza, porque todos nós adoramos ouvir declarações de amor, sobretudo quando estamos muito apaixonados. Já tem uma parcela de culpa. Eu não estou a conseguir acompanhar. Ok, sim. Estás a ver esta subtileza? Sim. Muitas pessoas descrevem isto. Quase aquela ideia, lá está, de ele ama muito mais do que eu... Do que eu a ele, se calhar do que eu mereço, porque eu nem consigo estar o dia todo a mandar mensagens com coisas lindas, se calhar nem tenho aquele dom da palavra, que é uma coisa que as pessoas dizem muito, ou se calhar sou uma pessoa mais desconfortável com a manifestação dos meus sentimentos e não consigo acompanhar aquilo, seja o que for, que seja a narrativa da pessoa, mas já há aquela sensação que é muito, não dá espaço nenhum, mesmo eu estando apaixonada, e dá-me esta sensação de que eu fico em falta, de que eu é que não estou a acompanhar. No momento estamos muito apaixonadas, parece um conto de fadas, lá está. Mas estas pessoas, quando olham retrospectivamente, compreendem isto. Se isto servir a alguém agora no presente, para a pessoa perceber já aquilo que muitas pessoas só vão perceber retrospectivamente, eu acho que já demos um grande passo para a humanidade neste podcast. Sim. Olha, eu estava aqui a pensar noutra questão. Diz lá. Porque me surgiu aqui, por exemplo, quando tu vês as pessoas que dizem assim, homens que dizem assim, a mulher para mim, eu aceito que os outros sejam diferentes, mas para mim eu prefiro uma mulher que esteja em casa, que não trabalhe, e não há problema que a relação, que se os outros quiserem ter uma relação com uma mulher que trabalha, está tudo bem. Mas eu prefiro uma mulher assim, porque assim, para trabalhar já estou cá eu e ela não precisa se sujeitar a isto. Isto já não é uma declaração de quem poderá ser potencialmente tóxico? Não é linear. Pode ser de facto, mas não é linear. Ou seja, o que é que isso subentende? Quando alguém entra neste registro ou vai sair com alguém e diz não, deixa estar, eu pago tudo, ou não sei o quê, eu pago tudo, não, eu providencio tudo... Não é, pode ser, mas providenciar tudo pode ser, e muitas vezes é, sobretudo hoje em dia, não é porque as mulheres têm outra expectativa em relação a isso, pode, e muitas vezes é já uma tentativa de controlo, não é? De apropriação e de controlo. Sim. Agora repara, há coisas que podem ser aceites num casal e serem saudáveis que não são aceites noutro e que noutro não seriam saudáveis. Isto tem também muito a ver, para alguns casais, esses moldes podem ser bons. Por razões que, não sei, não interessam agora aqui para o caso. Se não passar disto. Se não passar disso, precisamente. E pode ter sido uma coisa conversada, negociada, que pode ser o melhor daquelas duas pessoas. Eu prefiro ficar em casa com as crianças do que estar a trabalhar. Não gosto do meu trabalho, os colégios é não sei quanto dinheiro, quero desenvolver isto ou aquilo na minha vida e este meu marido, parceiro, seja o que for, até me
suporta nisto. Isso pode ser bom se for negociado e esta é a grande questão, e se não desequilibrar o poder no casal. Pois, porque se ela não se tornar dependente, ou ele entrar nesse registro de tu só tens essas coisas porque eu é que as providencio. Precisamente, porque isto no fundo é sempre uma questão de poder no casal, e saindo isto que eu vou dizer, até a sair das relações tóxicas e passar para as relações de um modo geral, há sempre questões de poder nas relações. A questão é se nós conseguimos equilibrar o poder na relação. E concretamente nesse exemplo que deste, o dinheiro é sempre poder. Sim. Dinheiro transforma-se sempre em alguma questão de poder. Pode ser saudável, se for uma coisa negociada, que não prejudica nenhuma das partes, que as duas partes se sentem bem com isso, e que o casal tem uma comunicação saudável o suficiente para criar um acordo em que o poder no casal não se desequilibra. Em que ele tem este poder, digamos, e ela tem um outro poder qualquer na relação e está equilibrado. Quando isto é uma tentativa de, mas agora o dinheiro que tu tens é o meu, portanto só podes fazer aquilo que eu autorizo. Sim. Se estás em casa com as crianças, e é graças a mim. E graças a mim, porque eu te permito. Sim. Se estás em casa com as crianças, estás em casa com as crianças. Eu não fico sozinha em casa das crianças para tu ires a lado nenhum. Nem vais deixar as crianças não sei com quem para ires não sei para onde, porque esse não foi o nosso acordo. Isto já revela uma posição de superioridade e de controle. De controle, e então aí eu diria que sim, que já podemos estar na presença de uma coisa muito, muito, muito tóxica, muito controladora. Olha, a Madalena diz aqui, outra patrona, o facto de uma pessoa ter algumas características que podem ser consideradas tóxicas torna inevitavelmente a relação tóxica. Dou-te um exemplo, um parceiro é inseguro e ciumento e fazendo com que exista várias discussões entre o casal, sendo este o único traço identificado. Aí vai depender do impacto, da frequência, da intensidade, não é? Ou a única característica tóxica do parceiro é ser ciumento. Mas ele não me deixa falar com nenhuma das minhas amigas, nem mandar mensagens a ninguém, nem sair nunca com ninguém, nem estar se calhar com a minha família, eventualmente também tem ciúmes dela. Isto pode ser, digamos, pondo em termos muito simples, toxicidade que chegue. Ou estamos a falar de um parceiro que se revela desconfortável com uma pessoa em particular, porque aquela pessoa já foi desadequada, desagradável. Ou pode ter sido também, não é? Um namorado, sei lá. Mas existe uma maneira que é saudável, que eu fico desconfortável com esta pessoa, receio as intenções desta pessoa, confio que tu sabes gerir essa relação com a pessoa. Isto já é outra coisa. Mas isso, uma pessoa dizer isso já implica um autoconhecimento... Não é? É. E uma gestão emocional diferente, porque eu acho que a maior parte das pessoas até pode sentir esse desconforto, mas não consegue dizer dessa maneira. E o que acontece com as pessoas mais saudáveis é que sentem esse desconforto e guardam para as pessoas mais saudáveis que não conseguem dizer desta maneira, não é? Acabam às vezes por guardar para elas, porque sabem que é um ciúme, sabem de onde é que ele vem, e às vezes até vem destas situações que aconteceram, que não significam nada no casal nem para a outra pessoa, mas que criaram desconforto, mas sabem que não podem impedir a pessoa de falar ou de se relacionar. Aí é que tem está que confiar. A diferença, não é? O impedir, o limitar. O limitar, o sentir que pode decidir pela outra pessoa uma coisa que não é pelo bem da outra pessoa, que é pelo seu próprio bem. E que pode até prejudicar no limite a outra pessoa. Sim. A grande diferença é essa. Para acrescentar aí alguma coisa ao que a Madalena está a dizer, todos nós já tivemos algum comportamento tóxico. Sim. A diferença é quão pontualmente é que isso acontece. Pois, porque a Sofia Pinto também faz aqui uma partilha e é um pouco aquilo que nós já falamos, que ela diz como perceber se quando somos nós a pessoa tóxica da relação, até que ponto a relação se torna tóxica porque aquelas duas pessoas juntas são tóxicas uma para a outra. Isto também pode acontecer, haver uma relação tóxica onde as duas pessoas são tóxicas. Claro, acho que pode acontecer, sim. Pode acontecer se houver, por exemplo, muitas inseguranças de parte a parte, o que alimenta esta dinâmica de ciúme, de possessividade, de controlo. E aí isto pode acontecer também. O que é que nós notamos aí? Notamos que é uma coisa... é uma relação perturbada, mas que está equilibrada no sentido... Na sua toxicidade. Na sua toxicidade. O que é péssimo na mesma, porque aquelas pessoas sofrem muito. Pois. Mas há uma expectativa diferente até delas próprias. Não há uma dominante que
destrói a outra. Que destroem-se uma à outra, infelizmente. há um padrão que se alimenta, que muitas vezes é trabalhável, porque as pessoas sentem isto, mas não querem fazer isto, uma à outra, não é? E que pode ser trabalhável, mas que pode ser muito tóxica. Nestas relações mais classicamente chamadas tóxicas, em que não há este equilíbrio, em que há uma pessoa tóxica, uma pessoa que sofre terrorismo emocional, isso é uma coisa muito mais difícil. O que é que acontece também? Quando nós temos um comportamento tóxico ou um momento tóxico da nossa vida, há mais esta crítica de o que é que se passa? Que comportamento é este que aquela pessoa está a ter, que eu própria estou a ter? Isto não pode ser assim, isto tem que mudar. E lá está, esta crítica e autocrítica e esta empatia pelo que está a acontecer, quer connosco, quer com os outros. Mas isso já implica, lá está, em algum momento, pelo menos alguma psicoterapia feita. Psicoterapia e ter um outro tipo de personalidade, não é? Ter empatia, ter respeito pelo outro, portanto, não estar aqui neste extremo tão egocentrado e tão narcisista. E é por isso que as pessoas têm um momento que é pontual, mas que podem recorrer à ajuda e até na própria relação de casal melhorar. Nas relações francamente tóxicas, volto a dizer, não é assim que acontece. Tu estás a referir isso e isso leva aqui a uma questão que é então, como é que alguém que está a ouvir esta conversa e está a identificar se calhar alguns traços, como é que pode começar a resolver a questão? Bom, se esta pessoa está a ouvir isto e se identifica com tudo o que foi dito sobre relações tóxicas, essa pessoa já sentiu que tem que sair desta relação, certamente. Já o sentiu muitas vezes, há algumas aqui na parte de trás da cabeça, como eu costumo dizer, que é como quem diz... Uma voz... Ali aquele pensamento, mas a Sim. pessoa não lhe quer dar muita importância porque não está preparada para agir sobre aquilo. E esse é o caminho. O caminho é poder libertar-se desta relação. Mas como é que se liberta? Vai um terapeuta? É uma coisa... Porque eu não sei, porque eu estou aqui a pensar, se calhar para ela tomar a atitude sozinha e fazer tudo sozinha, também se calhar não será muito seguro. Pode não ser muito seguro, dependendo das características destes parceiros e da relação em que a pessoa está, mas sobretudo o que eu acho que acontece é, às tantas, há uma erosão da identidade destas pessoas, como eu disse. Sim. Elas já não acreditam em si mesmas, nem na sua capacidade de julgamento, nem têm força. Já há outro trabalho que já tem que ser ali feito. E a libertação passa por começar esse trabalho, porque muitas vezes não é que a pessoa não saiba já tudo o que nós lhe podemos dizer sobre uma relação tóxica e ela está... É como se tivesse que acordar de um pesadelo. Sim, está desativada. Sim. Não tem a energia, a crença, a convicção, a garra para sair, sente que lá está que ninguém a vai amar assim, que não vai ter forças para levar esta empreitada de sair à frente, e isso às vezes exige de facto um outro tipo de trabalho primeiro, muitas vezes com psicoterapeuta, porque muitas destas pessoas já estão muito deprimidas e muito fragilizadas. Nos casos em que a pessoa tenta saltar e salta da relação para fora mais cedo e não está ainda tão maltratada, há na mesma um trabalho que tem que ser feito, e esse trabalho é um trabalho que estava a evitar esta palavra porque tem sido utilizada de maneiras menos positivas, mas é um trabalho de autocuidado e de valorização pessoal, que é perceber que as relações têm limites, que têm que ter limites, que aquela pessoa não só pode conhecer os seus limites, aquilo que precisa de limites numa relação, como deve saber que limites são esses e tentar estabelecê-los. Não tem que admitir determinadas coisas, e uma coisa muito importante, não tem que cuidar para sempre. Sim. Não tem que ficar ali na expectativa de ajudar a outra pessoa, de melhorar, de fazer com que aquele projeto resulte. Um dos passos mais difíceis até em qualquer tipo de relação. É muito. É nós acharmos que se não formos nós, aquela pessoa não... É muito, sim. Não vai para a frente. E eu acho que um fator... Eu estou a dizer isto porque eu muitas vezes recebo mensagens de mães em relação a filhos que têm... mais relacionado comigo, a perturbação obsessiva-compulsiva, e mães que dizem que o meu filho não... também entra depois já num registro de dependência, o meu filho não vai ao psicólogo, o meu filho não quer, o meu filho diz que a culpa é minha de eu não fazer as coisas como é. E eu muitas vezes eu digo a essa mãe assim, olha, se o seu filho não vai, vá senhor ao psicólogo, porque primeiro que ele estar bem precisa de estar bem e entender que Sim. Ele já é maior e vacinado.
não é? E repara, vá à senhora, mas não vá à senhora para aprender Não, a não, não, tratá-la. vá para ficar bem. E, exato, para ela própria, esse exemplo é ótimo e adequou-se muito aqui. Para ela própria perceber quais é que são os limites, quando é que deixa de ser o papel dela, quando é que tem que entregar, não é? Isso agora Sim. é ele que pode e ter fazer. essa confiança de perceber, ok, eu posso ajudar, onde é que eu posso ajudar e onde é que tem que ser ela a ajudar, porque há um fator que nós nos esquecemos muitas vezes, é que não é suposto ninguém depender de ninguém. Precisamente. Não é? Nós somos seres sociais, precisamos uns dos outros e o convívio, o relacionamento é super importante, mas em última análise as decisões são sempre nossas. Claro, e nesse caso concreto é preciso também confiar, não é? Confiar que aquela pessoa vai fazer o caminho dela, que há uma parte do caminho que nós não vamos poder fazer e vai fazer o caminho dela. Nestes casos destas relações, muitas vezes estas mulheres, e volto a dizer, pode acontecer o contrário, mas regra geral, as mulheres têm esta expectativa que ele até é boa pessoa, se ele sentir mais amor, se ele se sentir mais cuidado, vai melhorar. E às vezes é também preciso fazer este trabalho de não é preciso ficar lá para sempre a cuidar. E está muito associado com uma coisa que acontece muito nestas relações, mas nas relações em geral, que nós ouvimos muito de pessoas que estão a passar por uma experiência de divórcio, por exemplo, que é a sensação da falha, do projeto que falhou, Sim. de relação, a família. Sim. E associado a isto que é ele até não é má pessoa, se eu amar mais ele vai ser melhor e vai tratar-me melhor. Há isto que eu fico, eu tenho de ficar, eu vou ficar, porque senão é um projeto de casal, de relação de conto de fadas, perfeita, almas gêmeas, que vai falhar. E isso tudo tem que ser desconstruído, estas ideias e estas crenças, e esse trabalho começa por aí. E muitas vezes, nos casos mais graves, que são aqueles que nós já recebemos, não é? É mesmo preciso ajudar a pessoa a perceber que não é culpada de tudo, que não tem que aguentar tudo, que não está a inventar uma relação que não existe, porque as pessoas têm mesmo a dúvida, mas eu estarei a inventar, será que ele não faz nada destas coisas e sou eu que digo que ele faz? Será que a relação é mesmo... É isso, as pessoas, quando esse processo passa, parece que acordaram de um pesadelo. Sim. Ou de um sonho, depende. Sim. Ou de algo que começou por um sonho e se tornou um pesadelo, não sei. Mas... E regra geral só aí é que percebem que tinham a identidade completamente destruída. E as pessoas percebem nessa altura que nunca foi amor? Ou houve amor? Eu acredito que deve ter havido amor da parte delas no início. Estás a perceber o que eu acho que elas percebem que nunca receberam amor, que se Exato. Apaixonaram, muitas delas amaram, pelo menos durante um tempo, depois não amaram, depois algumas dependeram, outras tiveram medo, outras não quiseram que o projeto falhasse, algumas tiveram ódio e raiva, não é? Porque depois Sim. começa tudo isto e os sentimentos misturam-se, mas percebem que aquilo que elas viram inicialmente como amor, não é amor, é uma relação tóxica, e retrospectivamente percebem isso perfeitamente. Percebem também mais facilmente que de facto era tudo mais, o filme favorito era o mesmo, a música favorita era a mesma, a viagem de sonho era a mesma, o número de filhos que queria ter era o mesmo, mas depois o que acontece também muito é aquilo pelo qual a pessoa é elogiada e valorizada ao início é exatamente a mesma coisa pela qual é ser criticada. Precisamente. E retrospectivamente, quando as pessoas começam a analisar o que aconteceu na relação e como é que ficaram naquela situação, elas percebem isso. Pois aquilo era tudo muito. Aliás, ele dizia-me isto, mas depois, mais tarde, isto até era um dos nossos grandes conflitos e grandes problemas e grande razão para ele me criticar ou me humilhar diante das outras pessoas. E falas de outras pessoas. A Ângela Carvalho pergunta, e é uma pergunta essencial, que é, eu até dividi isto em duas partes. Ela diz como ajudar alguém a perceber que está numa relação tóxica, quando é mesmo só ela que não vê, e até que ponto, uma primeira parte da pergunta eu diria é possível quem está de fora perceber que alguém está numa relação tóxica? Acontece com muita frequência. Porque a pessoa que é tóxica também acaba um bocadinho como... Eu já tive aqui um psiquiatra, o João, que falava muito sobre as pessoas com traços narcísicos. As pessoas tendem para fora a dar uma ideia diferente da relação. Sim. E são ótimos. Pois. E as pessoas todas os adoram. Exato. E pensam, mas... Portanto, como é que uma pessoa percebe? A pessoa que está de fora.
muitas vezes as pessoas percebem. Ao início há esta sedução igual, não é? Que é, Sim, seduz os amigos, seduz toda a gente à volta. Mas o teu tudo namorado é espetacular. ótimo, olha, não percas esse, vê lá, não faças asneira, que namorado de sonho. Estava-me a lembrar aqui de um caso, deixa-me dar este exemplo muito Sim. específico. Uma mulher maravilhosa, com um namorado super tóxico, mudou de trabalho e já tinha percebido que havia problemas na relação. E muda de trabalho e ele manda uma caixa de bolos para o novo trabalho, assim, com aparatos, digamos. E no primeiro dia, no primeiro trabalho, nesse trabalho, logo no primeiro dia, as colegas que ela mal conhecia diziam: o teu namorado é um homem fantástico, já adoro o teu namorado. E ela diz: eu ainda não cheguei lá, eu ainda não estabeleci contactos, relações com as pessoas, nem mesmo relações de trabalho, foi o meu primeiro dia. E esta pessoa que me maltrata em casa já é a pessoa favorita dos meus colegas de trabalho, já é esta sedução. Sim. Que é uma coisa territorial. Eu sempre achei essa coisa de enviar flores para o trabalho mais para os outros verem do que para a pessoa. Eu acho que depende muito da relação. Pode ser para os outros verem, depende muito da relação. Claro que sim, pode haver essa ideia dos outros verem, mas o que é que está atrás disso, não é? Ali era o primeiro dia. O primeiríssimo dia. Parecia que ele é que estava lá a trabalhar. É só para vocês saberem que esta mulher tem um homem lá em casa, está bem? Só faltava a caixa de bolos vir com esse recado. Sim. E depois houve uma série de coisas e de conversas a propósito dessa caixa de bolos, também nos fez interpretar isto de uma maneira assim com mais segurança, não é? Porque podiam ser várias coisas. Isto não significa que as pessoas não possam ter gestos românticos, podem. Mas eles vêm em que contexto? Isso é que define se é romântico de facto ou não. Aqui temos que ter algum cuidado, mas muitas vezes os outros já perceberam, os amigos percebem muito facilmente, porque a pessoa se isola, porque já não conseguem estar com ela, já não conseguem conversar. Percebem mais pela pessoa do que pelo companheiro. Muitas vezes é mais pela pessoa, não tanto pelas atitudes do companheiro, mas pelas atitudes da precisamente. pessoa. E às vezes quando ainda há algum contacto com os amigos, porque às vezes não deixa só de haver, não é? Começam mais à frente a perceber alguns comportamentos tóxicos, alguma crítica que é feita diante das outras pessoas, ou nos casos em que acontece assim, que são muitos, algum flerte com a amiga ou com não sei quem, que até estava ali naquele grupo de amigos e que os outros amigos ou até a própria pessoa não acharam muito adequado ali nas circunstâncias, por aí fora. Muitas vezes são os amigos e as amigas e às vezes os familiares que dizem: essa pessoa não é boa para ti, tu não estás feliz, estás diferente, agora nunca apareces, nunca falas, não sabemos nada sobre a tua vida, estás muito fechada. O que acontece muito frequentemente nestes casos é a pessoa fecha-se porque tem vergonha de falar sobre o que se passa nesta relação, fecha-se porque tem vergonha de assumir o que se passa na relação e simultaneamente assumir que não consegue sair da relação e que ainda tem esperança, ou que se sente culpado, ou que não é capaz, não tem a coragem ainda, e fecha-se para evitar problemas lá em casa, lá está, porque há esta tendência para o isolamento. E então quando os amigos começam a dizer estas coisas, às vezes ainda se torna mais difícil que possam dar este suporte. E a pessoa pode estar ainda numa fase inicial de achar que as pessoas é que estão a ser... não percebem. Não percebem que ela é a pessoa ideal para mim. Claro, não percebem porque não... Estão com inveja. Estão com inveja, ou não fazem ideia do que é ter uma ligação de almas gêmeas como estas. O amor é muito difícil e o amor a sério dói muito. Não, o amor a sério não dói muito. O amor a sério... Dá trabalho. Lá está, dá trabalho. Dá trabalho. Claro que todos nós temos conflitos e algumas discussões em casa, temos discordâncias, temos dias em que não estamos tão felizes com aquela pessoa, ou em que algo não foi bom para nós, ou nós não fomos bons para a outra pessoa. Isso tudo acontece nas relações. As relações não vivem sempre em paz e sempre em extrema euforia e felicidade. Mas é completamente diferente, não é? Mas esta expectativa de ter ali uma relação de almas gêmeas também faz com que elas justifiquem que os outros dizem isto porque não se faz a ideia do que é ter uma relação destas. Então como é que a pessoa pode ajudar? É a pergunta que muitas pessoas também fazem e partilham comigo nas redes sociais, que é: como é que eu ajudo esta minha amiga? Eu já percebi, eu ouvia não sei onde, ou li uma entrevista, ou li um livro, isto é mesmo a minha amiga, o que é que eu faço para ajudar? Às vezes a única coisa que podemos fazer é não nos zangarmos por a pessoa a andar a fugir um pouco de nós. É perceber porque é que isso está a acontecer, deixar claro
que estamos ali para ela e que a ajudamos e que sabemos que ela está a viver uma coisa muito difícil, mesmo que ela não queira assumir ou falar sobre isso, mas que quando quiser e puder nós continuamos a estar ali. Porque, de facto, depois os amigos também se fartam e se zangam, não é? Sim, porque lá está, cada um tem a sua vida. Claro. E há pessoas que entendem exatamente que os outros não têm que depender delas, não é? Portanto... Claro. E é bom não alimentar também essa dependência. É bom não alimentar essa dependência dos próprios amigos, mas acho que há uma certa altura em que as pessoas que já perceberam que têm um amigo ou uma amiga ou um familiar que está dentro de uma relação tóxica como estas, às vezes a única coisa que podem fazer é assumir claramente que quando for o momento vão estar ali, que não vão estar a alimentar a queixinha, o desabafo ou a coisa que não leva a lado nenhum. Podem incentivar lá a procurar ajuda ou não? Podem incentivar a procurar ajuda, informar-se, podem deixá-la à vontade para poder falar sobre essa relação. Procurar ajuda será um terapeuta? Regra geral um terapeuta, mas as pessoas também precisam de ajuda da sua rede social. Sim. Apoiar-se mais na família, nos amigos que tiverem, Sim. podem incentivar a ter esse suporte, a demonstrar que não faz mal de falar sobre isso, que a pessoa pode ser compreendida mesmo que descreva uma relação destas e depois assuma que ainda não consegue sair. É muito difícil para nós, no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, com as nossas pessoas, assumirmos uma posição de não julgamento. Pois. E para todos nós, não é? E eu penso que uma das coisas em que os amigos e os familiares que conhecem alguém que está a viver uma coisa destas, uma das maiores ajudas é transmitir-lhe isto. Eu estou aqui, quando te sentires preparada para, e vais poder falar disso e partilhar isso sem julgamento. Agora, claro, os amigos tendem a dizer, mas tens de sair, mas arranjas alguém melhor para ti. É tudo verdade. Quando a pessoa não está preparada é que ainda é muito difícil ouvir. E, sobretudo, nestas relações, há uma grande tendência para proteger o parceiro tóxico, para não contar tudo o que acontece. Não dizer que ele me chama nomes, Sim. ou que grita comigo porque a comida não tem sal, por aí fora. Há uma certa tendência para proteger. E às vezes eu acho que essa tendência para proteger pode ser ou do ponto de vista de eu não vou proteger para ele não saber e para não piorar, ou até o contrário, para as pessoas não pensarem que ele é mau. É sobretudo a segunda. É para proteger a imagem da relação e a imagem dele. Até porque, repara nisto, estas relações têm muitos on e off. Pois, não é uma coisa constantemente tóxica e... É uma coisa, na maior parte das vezes, constantemente tóxica, mas há muitas tentativas de sair. Sim, ok. E depois contactos retomados, relações retomadas. E a partir da primeira vez ou da segunda que a pessoa sai e volta a entrar, começa a acontecer isto que é. Os amigos começam a dizer... Claro, perdem a paciência, claro. Óbvio. Mas ele fez-te isto, não te lembras que ele fez aquilo, já tentaste sair e saíste porque ele esteve com outras pessoas ou ofendeu-te, ou seja o que for. E cada vez que a pessoa volta a entrar, estas pessoas estão a tentar cuidar, têm mais... Ganham resistência também. Ganham resistência e têm mais informação para confrontar. E a pessoa passa a não contar o que se passou, precisamente porque ela própria já tem a sensação de que vai ser difícil sair, okay. Sim, estou a perceber. De que vai ficar muito exposta perante os outros, vai ser muito confrontada com coisas que ela própria não se sente bem a ser confrontada, nem consegue argumentar, nem consegue sentir-se bem. Há muita vergonha também, não é? De estar numa relação como esta e de não sair, e há ainda mais vergonha e culpa quando a pessoa já assumiu que sabe que está numa relação como esta e não consegue sair. E, portanto, proteger a imagem da outra pessoa é também proteger esse sentimento de culpa e vergonha. Tu escolheste a palavra cuidado. Sim. Porquê? Primeiro porque não te surgiu mais nenhuma. Bem, ups, achei que esta parte não ia para lá. Primeiro porque... Lá estou eu a ser tóxico. Eu precisava... a dizer isto, Raminhos. Eu tive alguma dificuldade, é verdade, a escolher a palavra aqui. Não, mas toda a gente tem, não penso. Eu tenho, toda a gente tem. Eu queria até fugir um pouco de escrever a primeira que aparece, que é amor, não é? Porque está mais batido. E porque cuidado, eu depois estive aqui a pensar e tem várias facetas que eu acho que é importante. Eu escrevi a palavra cuidado porque, como dissemos inicialmente, foi a primeira pergunta que tu me fizeste, que é o que é o essencial destas relações. Nestas relações não há cuidado, só há espaço para um. Então,
nós sabemos que estamos numa relação saudável se é uma relação em que há cuidado mútuo. Eu cuido e o outro cuida. Ambos cuidam um do outro Sim. e da relação. E cuidar não é paternalizar, não é essa coisa de controlar tudo. É de facto cuidar, é amar, é respeitar o outro, as necessidades do outro, o seu espaço, e tudo, as suas características, isto ser mútuo. E o cuidado tem também muito a ver com a desintoxicação. Ninguém consegue sair de uma relação destas se não escolher o cuidado, mas neste caso o cuidado de si próprio. O autocuidado, o cuidado do seu corpo, o cuidado dos seus sentimentos, das suas emoções, o cuidado com a sua identidade que está completamente diluída lá para trás no que esta relação teve de desqualificação. É preciso voltar a cuidar tudo isto. E às vezes esse cuidado precisa de ajuda, de outros cuidados, da família, dos amigos, eventualmente de um psicoterapeuta, de um médico psiquiatra, se a pessoa estiver já muito deprimida e num registro de doença, e que não há mal nenhum nisso, pelo contrário, as ajudas estão aí, portanto, nós só temos que ter o cuidado de as procurar. Tudo isto é sobre cuidado, e cuidado é o que a relação tóxica não traz, por um lado, e não permite, por outro, porque às vezes a pessoa não tem tempo nem para cuidar de si. E pareceu-me que esta palavra podia reunir várias coisas desta relação. Eu acrescentava aí mais uma coisa, que é cuidado quando tudo é perfeito. Cuidado quando tudo é perfeito. Sim, também pode ser cuidado com ponto de exclamação. Se houvesse pontos, essa também era uma boa ideia. Cuidado quando tudo é perfeito. E cuidado com a toxicidade, porque ela não muda facilmente e tende a aumentar. E a alastrar, e ela passa da relação para dentro de nós, não é? E é por isso que a pessoa fica tão destruída, é mesmo um terrorismo emocional. Eu chamei-lhe isto, e quanto mais eu falo sobre este tema, sobre este livro, e com pessoas, em público ou não, mais, se calhar isto vai parecer um autoelogio, espero que não, mas mais me parece que a ideia de terrorismo emocional foi mesmo uma boa expressão. Não tem a ver com autoelogio, acho que o que fizemos aqui hoje é exatamente parte desse teu plano de detox para acabar com a toxicidade emocional. Olha, Diana, muito obrigado. Obrigada a eu, Raminhos. Muito obrigado por esta hora que tivemos aqui. Quanto a vocês, obrigado por estarem desse lado. Continuem a acompanhar estas conversas. Venham aos comentários, não só falar do que acharam desta conversa, mas também fazer as vossas partilhas, se conhecem, se já passaram por casos semelhantes, se já tiveram relações tóxicas, ou se conhecem alguém que tenha ou que tenha passado por isso, façam as vossas partilhas, sabem que eu venho até aqui, e juntem-se ao Patreon para poderem receber livros, para poderem colocar perguntas aos nossos convidados e para estarmos mais juntos nesta luta pelo autoconhecimento e pela saúde mental. Muito obrigado e até para a semana.